E aí, galera, vamos resolver a primeira questão da segunda fase da FUVEST, da prova de Física? O enunciado diz o seguinte: um artigo publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física em 2024 propõe um curioso experimento para medir a força de arrasto do ar em pipocas em movimento vertical. Uma questão aí curiosa, né? Para isso, os autores prepararam um sistema automatizado que mede a posição vertical y em metro em função do tempo, medido em segundos, de pipocas em voo após serem estouradas em uma panela aberta, como mostra a figura ao lado. Então a gente tem a figura aqui, as pipocas, quando elas começarem a estourar, elas vão atingir certa altura. E o gráfico y versus t de um dos voos medidos também é exibido, que é esse gráfico aqui de baixo. O item A diz o seguinte: com base no gráfico de y versus t, determine o deslocamento vertical máximo da pipoca nesse voo. Eu trouxe aqui o gráfico para a gente conseguir identificar melhor essa altura que ele está falando. E essa questão tem uma leve pegadinha. Ela pode fazer você errar se você não perceber que o deslocamento, aliás, que a posição inicial não é zero. Só seria zero se a pipoca partisse daqui, ó. Mas a pipoca ela não parte daqui, ela parte de um pontinho acima. E esse pontinho a gente consegue determinar, como aqui a escala está indo de 0 até 0,1, cada tracinho aqui é 0,02. Então aqui é 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 e 0,1, ok? Então, ó, a posição inicial da pipoca não é 0, é 0,2. Então, o deslocamento máximo seria esse aqui, ó. A gente já identificou a posição inicial. A posição final, que é a posição máxima, é justamente aqui, descrito por esse ponto. E esse ponto, se a gente projetar, ele vem até aqui, ó. Aqui, como cada marcação é 0,02, então aqui é 0,42, tá? O deslocamento é esse tamanho aqui, ó. Vou chamar de ΔS, tá? O deslocamento vertical máximo, que eu chamei de ΔS, é igual a essa posição final, que eu vou chamar de Y máximo, e menos essa posição inicial, que eu vou chamar de Y0. Então, o deslocamento é dado por Y máximo menos Y0. Isso aqui é igual a Y máximo é 0,42 e Y0 é 0,02. Isso aqui vai dar igual a 0,40 metros. Beleza. O item B diz o seguinte: se a velocidade inicial da pipoca medida pelo experimento é de 3 metros na vertical, velocidade inicial, que eu vou chamar de V0, é igual a 3 metros na vertical, 3 metros por segundo na vertical, qual seria o deslocamento máximo, o deslocamento vertical máximo, na ausência de forças de arrasto e outras forças dissipativas? Gente, nessa condição em que eu tenho ausência de forças de arrasto e outras forças dissipativas, vai acontecer a conservação da energia. E o que significa isso? Significa que a energia inicial, a soma total da energia inicial vai ser igual à soma total da energia final. Inicialmente, vou desenhar aqui a situação para ficar mais fácil. A pipoca parte com velocidade inicial V0 igual a 3 metros por segundo e ela vai atingir uma altura final aqui. Nesse ponto, a velocidade vai ser igual a zero. Então, a pipoca ela vai sair com uma velocidade inicial igual a 3 metros por segundo e ela vai atingir uma altura máxima. No instante em que essa pipoca atingir a altura máxima, ela vai ter apenas energia potencial gravitacional. Então, ela começa com energia cinética, aqui nesse ponto, saindo da panela, ela começa apenas com energia cinética e no ponto mais alto ela tem apenas energia potencial gravitacional, porque a gente está considerando a ausência dessas forças que o enunciado falou. Então, nessa situação, vai ter a conservação da energia. Significa que a soma da energia inicial é igual à soma da energia final, tá? A energia inicial é apenas energia cinética,
que é dada por mv² sobre 2, nesse caso v é igual a v0, né? A velocidade é esse v0 aqui, dividido por 2, e a energia final vai ser apenas energia potencial gravitacional, porque nesse ponto a velocidade é zero. Então, se a velocidade é zero, significa que a energia cinética é zero, ok? A energia potencial gravitacional é dada por mgh, sendo h essa altura aqui, que é justamente o que eu quero encontrar. Esse deslocamento vertical máximo eu estou chamando de h, tá bom? M é a massa, v0 é a velocidade inicial da partícula, da pipoca, g é a aceleração da gravidade e h é a altura máxima que eu quero encontrar. Então, eu posso cortar aqui as massas e agora é só isolar h. h vai ser igual. V0 é 3 metros por segundo, então é 3 ao quadrado. Gravidade a gente pode considerar 10 metros por segundo ao quadrado, que vai dar 9 dividido por 20. Isso aqui é exatamente igual, vou fazer a conta aqui rapidinho. Então, ó, na ausência de forças dissipativas, a altura máxima atingida vai ser 0,45 metros, ok? Partindo para o item C, então, ele diz o seguinte: uma das conclusões do artigo é que a força de arrasto em uma pipoca típica pode ser modelada pela expressão dada por F de arrasto pode ser dada por menos bv², onde v é o módulo da velocidade da pipoca e o sinal menos indica que a força é sempre contrária ao movimento, e a constante b pode ser estimada pelas medidas do experimento, pode ser dada por 0,4 gramas por metro para velocidades acima de 2 metros por segundo. Então, o enunciado diz aqui que a força de arrasto ela é sempre contrária ao movimento. Isso significa que se o movimento estiver para baixo, vamos supor que esse corpo esteja se deslocando para baixo, a força de arrasto vai estar apontada para cima. O sentido dela é sempre oposto ao sentido do movimento. Aí ele continua dizendo assim: com base nessa expressão, qual é a velocidade máxima que uma pipoca de massa 0,2 gramas atinge após começar o seu movimento de queda vertical com velocidade inicial nula? Primeiro vamos entender a situação. Vamos supor que aqui seja a panela. A pipoca ela inicia o seu movimento aqui embaixo. Aí ela começa a subir, depois que ela começa a estourar. Ela vai atingir uma altura máxima. Aí o que o enunciado quer que a gente considere é o momento em que a pipoca ela começa o seu movimento de queda. Então é nesse movimento aqui, a partir desse instante em que a velocidade dela é igual a zero, ele quer saber qual que é a velocidade máxima que essa pipoca vai atingir. Então o que vai acontecer aqui, ó? Conforme a pipoca começa a descer, a cair, a força de arrasto ela vai aumentando. Eu esquematizei essa situação aqui na figura. Inicialmente, quando a velocidade é igual a zero, que é nesse instante aqui, como a velocidade é igual a zero e a força de arrasto depende da velocidade, se a velocidade é zero, a força de arrasto é zero também. Nesse instante não tem força de arrasto. Mas conforme a pipoca ela vai caindo, ela vai ganhando velocidade. Como ela vai ganhando velocidade, começa a surgir também uma força de arrasto, tá? E essa velocidade vai aumentando, conforme a velocidade aumenta, a força de arrasto aumenta também. Só que chega um momento, uma coisa que eu esqueci de falar é que existe a força de arrasto agindo na pipoca, só que existe também a força-peso, né? Como a gente está na Terra, todo objeto que está na Terra vai sofrer a ação da força gravitacional. E isso não seria diferente com a pipoca. Então, a pipoca também tem a força-peso agindo sobre ela, e ela continua sempre a mesma. O valor da força-peso não muda, porque ela é a massa vezes a gravidade. A massa não muda, a gravidade também não. Então, a força-peso é igual. Vai chegar um momento em que, falei lá pra vocês, né? Que a força de arrasto ela vai aumentando, vai aumentando. Vai chegar um momento em que a força de arrasto vai ser exatamente igual à força-peso. Nesse instante, a força resultante que age sobre a pipoca é igual a zero. Nesse instante que a força resultante é igual a zero, a pipoca atinge a sua velocidade terminal.
Esse é um fenômeno que acontece em paraquedas, por exemplo. A pessoa ela salta de paraquedas, né? Quando ela abre o paraquedas, existe uma força de arrasto, uma força de resistência muito grande do ar. E vai ter um momento em que essa força de resistência vai ser exatamente igual ao peso da pessoa que está saltando de paraquedas. E nesse instante, a gente diz que a força resultante é igual a zero, ou seja, a força de arrasto que está apontando para cima é exatamente igual em valor, né? A força-peso que está apontando para baixo. E nesse instante a gente diz que o corpo atingiu a sua velocidade terminal. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui com a pipoca. Nesse instante, então, a força resultante é igual a zero. E quais são as forças que agem no corpo, na pipoca, nesse instante? É a força de arrasto e a força-peso. Força resultante é a soma de todas as forças, né? Isso pode ser escrito da seguinte forma. Fi com I indo de 1 até N. Então, I indo, por exemplo, nesse caso, I vai até 2, porque eu tenho duas forças agindo. Então, vai de 1 até 2, né? É isso que quer dizer aqui essa somatória. É igual a zero. E qual que é, deixando de forma explícita, quais são as forças? É a força-peso, que é dada por mg, e a força de arrasto, que é dada por... Aqui, como é uma soma, eu coloco o sinal de mais, só que a força de arrasto é negativa, então é menos bv ao quadrado. Isso tudo é igual a zero. Como está negativo desse lado, quando passa para o outro vai passar positivo, né? Então, ó, massa vezes aceleração da gravidade é igual a b vezes v quadrado. E o que a gente quer? A gente quer essa velocidade, que é a velocidade terminal, que ele chama aqui, que vai ser, né, a velocidade máxima que a pipoca vai atingir. Agora é só isolar v. Então, V vai ser igual a mg sobre B e a raiz, porque a velocidade está ao quadrado aqui. Agora é só substituir. Só que antes, a gente precisa fazer uma transformação de unidade. Por quê? A gente vai usar aqui a aceleração da gravidade, que está no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Só que a massa não está no sistema internacional. O sistema internacional é quilograma, a massa está sendo dada em grama. E a constante B também não está no sistema internacional. Então, a gente vai ter que transformar essas duas unidades, essas duas grandezas. Ok. Primeiro, vamos transformar a constante B. Eu tenho 0,4 gramas. Para transformar para quilograma, é só dividir por 1000. Então, vai ficar 0,1234. Para a gente verificar, ó, aí vai ficar quilograma por metro, né? Como esse quilo indica 10 a 3, 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1000, para verificar se a gente fez a transformação correta, é só multiplicar esse número por 1000. Multiplicar por 1000 é a mesma coisa que mover a vírgula que está aqui 3 vezes. Então, vai ficar 1, 2, 3. Então, está correto. Se eu fosse transformar para grama, de novo, ficaria 0,4 gramas por metro. E a gente faz a mesma coisa aqui embaixo. Eu divido por 1000, vai ficar 0,0002 quilograma. A gente faz novamente a checagem. 1, 2, 3. Aí ficaria 0,2 gramas. Então, tá correta a nossa transformação. Agora, é só substituir aqui na fórmula. Aí, antes de fazer isso, ao invés de deixar 0,0004, eu vou usar a notação científica. Eu vou mover a vírgula aqui 4 vezes. Eu tinha movido 1, 2, 3. Vou mover mais uma vez. Aí vai ficar, então, 4. Como eu movi 4 vezes, vai ficar 4 vezes 10 a menos 4 quilogramas por metro. E vou mover também 4 vezes aqui. 1, 2, 3, 4. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 4 quilogramas. Agora eu vou substituir esses valores lá em cima. Massa é igual a 2 vezes 10 a menos 4, já está tudo no sistema internacional. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a constante B é dada por 4 vezes 10 a menos 4. Também está no sistema internacional. Agora eu posso cancelar esse 10 a menos 4 com esse 10 a menos 4. Eu posso dividir 2 por 4. Aí vai ficar V é igual a raiz de... Vai ficar 10, né? Sobrou esse 10 aqui em cima. Dividir por 2 ficou 1. Então, não vou colocar nada. Dividir por 2 ficou 2. Então, 10 sobre 2, que é 5. Então, vai ficar raiz de 5 metros por segundo.
essa é a velocidade terminal que a pipoca vai atingir, a velocidade máxima que ela vai atingir. Beleza, gente? Espero mesmo que tenha ficado claro. Se surgir alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!